palavra que eu trago hoje aqui, com reflexão, é sobre o rei Ezequias, que todo mundo conhece, Maria conhece já essa palavra, mas eu quero trazer uma reflexão. Convido você a abrir o segundo livro de Reis, capítulo 20. Vamos ver aqui, né, essa passagem do rei Ezequias. Segunda Reis 20. Né? Vamos começar do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que não andei, peço-te de que não andei diante de ti com infidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muito, né? E antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio ele a palavra do Senhor, dizendo: volta-te e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a essa cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo. Tomaram e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará e de que no terceiro dia subirei à casa do Senhor? E respondeu Isaías: ser-te a isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que diz: adiantar-se-á a sombra dos 10 graus ou retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, porém é difícil que aconteça que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus da sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, por esse culto. Até aqui o Senhor já nos falou através das orações, do louvor, desses momentos de testemunho, de livramento. Muito obrigado, Senhor Deus. Agora, Pai, nós entregamos a nossa ministração a Ti, que o Espírito Santo venha ministrar através da minha vida, trazer a direção para o entendimento dessa mensagem, Pai. Que ninguém saia daqui nessa noite como entrou, como já foi dito. Que nós recebamos do Senhor essa orientação que seja para a nossa vida, para aquilo que o Senhor tem para a nossa casa, nossa família. Nós te agradecemos já em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então refletir um pouquinho sobre a história do rei Ezequias. Quem foi o rei Ezequias? Esse homem ele começa a reinar com 25 anos, tá? E quando ele reinou 29 anos, então ele morreu com 54 anos. Tá? Ezequias, ele era filho de um homem mau, perverso. Ele era uma pessoa, o pai dele era feiticeiro, idólatra, era um rei terrível, né? Que trouxe muito mal ao reino de Deus. Fez tudo que Deus desabona. E vocês vão saber bem quem era Acás, né? O marido de Jezabel, né? Então, o rei Ezequias, então ele assumiu o reinado dele com 25 anos de idade. Ele promove uma reforma, né? A despeito do pai dele não ser, né, um bom rei, não ter sido uma boa referência, mesmo assim, Ezequias foi colocado por Deus, que ninguém fez o que antes dele, ninguém foi semelhante a ele, nem antes nem depois.
Ezequias ele é tido por uma pessoa que andou bem, né, andou nos caminhos de Deus. Mas, né, como foi dito aqui no domingo passado na palavra, não é como você começa, é como você termina, né? Então a nossa história com Deus não é como você começa, é como nós terminamos. A nossa vida, né, começa bem, né? Tivemos muitas pessoas que começaram bem e mudaram no meio do caminho, né? Então nós vamos ver aqui a história do rei Ezequias, tá? Ele fez uma limpeza religiosa, né? Ele restabeleceu o culto na casa do Senhor, ele, né, limpou todas aquelas questões de ídolos que o pai dele trouxe, cultos a outros deuses. Então, só que depois de 14 anos que ele estava governando, então ele estava com 39 anos, né? Ele, no apogeu da sua força, a pessoa que está... Pensa você, 25 anos, você é novo, inexperiente, começa bem, fazendo aquilo que agrada a Deus, né? Com bastante dedicação à obra do Senhor, né? Com 39 anos, você está mais experiente, não é? 40 anos é uma idade boa para se edificar ainda, né? 25 anos é a hora do pique, né? Mais 40 anos, você já está consolidando planos, você já está mais experiente, já não faz mais os erros que você fazia quando você tinha pouca idade, né? Só que, quando ele tem 39 anos, duas coisas ruins acontecem, né? Duas coisas ruins vêm, né, no reino de Ezequias. O primeiro, né, duas coisas, problema gravíssimo, né? Primeiro, a Síria, né, que é um império muito forte da época, ela invade Israel, né, e toma o reino do norte. E ele é governador de Judá, reino do sul. Então ele está lá ameaçado, né? O Império Assírio tomou o reino do norte e é uma ameaça, qualquer hora, aquele reino, era impossível para o reino de Ezequias, de Judá, vencê-lo. Eles tinham uma força militar enorme, tinham 185 mil soldados. Era, assim, muitas vezes o poder militar do Reino do Sul, né? E ele estava bem preocupado, né? Falou assim, e agora, né? Nós temos um inimigo com poder militar altíssimo. E não bastasse esse perigo que ele estava passando, ele ainda recebeu uma carta do rei lá da Síria dizendo, olha, se prepara, porque reino nenhum resistiu o nosso poder, e Deus nenhum vai te livrar das nossas mãos. E ainda uma carta bem tenebrosa, assim, para deixar ele bem assustado. E não bastasse isso, veio uma enfermidade, uma úlcera, né? Uma úlcera que, apesar do rei ter muitos recursos, mas ninguém conseguiu cura para ele. E a palavra que nós lemos foi que Deus mandou o profeta dizer, ó, se prepara, põe a tua casa em ordem, porque você não viverá, você vai morrer. O próprio Deus falou, meu filho, esquece, né? Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, né? Essa enfermidade aí. Então, o rei Ezequias, quando recebeu essa mensagem, né, do profeta Isaías, ele estava arrasado. O reino, né, uma carta lá dos assírios, né, dizendo que ia invadir, que eles tinham 185 mil soldados, que reino nenhum resistiu àquele poder militar. E o rei Ezequias falou assim, e agora? E aí ele fica doente, uma úlcera, não consegue cura, e Deus fala, esquece. Se Deus falou, esquece. Aí, um lado interessante do rei Ezequias. Eu não sei se você teria essa moral com Deus. Ele só restou uma parede para ele, e ele vira para essa parede e começa a
orar a Deus e falar: Senhor, o que eu fiz de errado a vida inteira se não foi servir ao Senhor? Se não foi andar nos teus caminhos, se não foi fazer as coisas retas, se não foi consertar todas as coisas erradas que o meu pai fez. E agora, eu venho com uma notícia dessa, que eu vou morrer. Eu estava esperando que eu ia viver, né? Imagina, a palavra diz que ele chorou copiosamente. Aí, tanto é que Deus, o profeta nem tinha saído da cidade, segundo a palavra. Deus falou: volta lá, Isaías, fala para ele que eu ouvi a sua oração, né? E eu vou trazer a cura para ele. E ele, daqui 3 dias, ele vai subir a Jerusalém, né? Ou seja, vai estar bom para fazer uma jornada para ir na casa do Senhor. Então, aí ele falou assim: ó, é muita coisa. Aí ele ainda testa o profeta, para falar: Deus vai cumprir mesmo essa palavra, porque é uma palavra que nem ele esperava, né? Ele orou, chorou copiosamente, mas nem ele acreditava que Deus ia atender. Aí ele falou o seguinte: qual a prova que Deus dá que ele vai cumprir essa promessa? Aí o profeta Isaías falou assim: ó, tem o relógio de Acaz, né, que marca o tempo pela sombra do sol, né? E você sabe que o sol gira só num sentido, né? Ele falou o seguinte: eu quero, uma prova é atrasar, né, adiantar 10 graus no relógio. Ele falou assim: ó, adiantar é fácil, eu quero ver voltar para trás. Pois Deus, para provar que é Deus que estava nesse processo, voltou 10 graus. Imagina o que ele mexeu na estrutura do universo para provar que ele era com o rei Ezequias. Por isso que a gente fala, né? Não teve ninguém igual antes nem depois que Deus agisse de tal forma para provar que Deus estava honrando o que ele fez. Eu não sei se você... Eu não sei se eu teria moral para falar: Deus, eu só fiz o que é certo, porque a gente deu uns deslizes, né? Nós temos algumas coisas, para aquilo que você fez não foi muito certo, não. Tá bom que você se arrependeu, mas você, né? Bom, mas a gente sabe que Deus é Deus perdoador. Mas eu sei que o rei Ezequias, ele orou e falou: Senhor, olha a minha vida, olha o que eu fiz. Se eu não fiz tudo certo, se eu não fiz tudo reto. Por isso que eu falo, irmãos, vale a pena a gente andar no centro da vontade de Deus, né? Porque o inimigo pode até te acusar, mas você tem consciência de que você está andando no centro da vontade de Deus. Agora, se você não está, se prepare que o acusador vem aí. Mas eu estou falando aqui de uma situação, o ponto da análise que nós vamos ter aqui é essa questão do ultimato que Deus deu. Deus falou para ele assim: ó, põe a tua casa em ordem. Deu um ultimato para ele. E o que aconteceu depois disso, então, que Deus deu mais 15 anos? Né? Deus respondeu rapidamente a oração dele, deu mais 15 anos, e ele fez o quê? Deus foi maravilhoso, não foi? Deus fez uma coisa tremenda na vida de Ezequias, que a gente nunca viu falar que Deus fez coisa tão grande na vida de outra pessoa, semelhante ao que fez com Ezequias. Então, a palavra diz aqui, né, que o rei teve aqui esse belo de um presente, né, que vou viver mais 15 anos, e provou aí, ainda testou que Deus ia cumprir, Deus provou que ia cumprir, né? Aí, qual foi a cura? Vocês viram que ele falou: não, põe lá um figo lá, né, na úlcera, e curou. Então não foi o remédio, porque até então remédio nenhum curava. Foi o poder de Deus que fez com que o remédio fizesse um efeito que não fazia, né? Então Deus, quando Deus põe a mão, né, ele faz o impossível acontecer, né? Como nós vimos aqui hoje, né, a questão do Mar Vermelho. A pergunta é: depois que o rei Ezequias recebeu todo esse presente, e eu sei que aqui tem gente que recebeu o presente de Deus,
né? Não tão grandioso como esse, mas eu tenho certeza, eu já recebi a mão de Deus operando na minha vida, que foi milagre. Né? Não vou falar aqui os livramentos, mas ficava o culto inteiro falando, né, o que Deus fez. Eu tenho certeza que você também. Amém? A pergunta que a gente faz aqui é o que Ezequias fez depois que ele recebeu esse presente. Deus deu um ultimato. Põe a tua casa em ordem, você vai morrer. E Deus deu mais 15 anos. O que ele fez? Esse é o ponto da mensagem de hoje que nós precisamos aprender para ver aquilo que Deus está falando para nós. Né? Irmãos, ao invés de Ezequias fazer aquilo que era, né, o que Deus pediu, ele não fez. Ele não colocou a casa dele em ordem, né? Não ficou uma pessoa agradecida a Deus. Ou seja, tudo que ele era antes do milagre, ele piorou depois do milagre. E aí é ruim, né? Irmão, você é uma pessoa agradecida? Você é uma pessoa grata? Deus tem feito coisas na sua vida, na sua casa. Você tem sido grato a Deus? Você tem melhorado depois disso? Ou você fala assim, não, vou pedir mais outra coisa para Deus? Né? Vou abusar da vontade de Deus? Então, a palavra diz que Ezequias não foi uma pessoa grata. E como é que eu sei disso? Vamos ver em outra passagem. 2 Reis 20, 12. Né? Tem uma outra passagem aqui, que é a 2 Crônica, antes de chegar na 2 Reis 20, 12. O livro de Crônica, ele traz a história que se conta em Reis, né? Mas de outro olhar, né? Outras coisas, né? Então é legal a gente ver Crônica, que tem coisas que traz em Crônica que não estava em Reis, mas é um pouco da história que contou lá em Reis. Abre comigo, segundo livro de Crônicas, 32, 24, 25. A palavra diz assim, naqueles dias que Ezequias adoeceu mortalmente, então ele orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Olha aí, irmãos. Ele não correspondeu aos benefícios que ele recebeu, porque o coração dele se exaltou. Como assim, pastor? O que aconteceu? Vamos ver aqui. Né? A palavra diz, né, que o Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Vamos voltar aqui para Reis 20. Né? Então, 20, 12. Nesse tempo, Merodach-Baladá, filho de Baladá, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros, lhe mostrou toda a casa do tesouro, e prata e ouro, especiarias e óleos finos. E o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros, nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias lhe mostrasse. Então, o milagre de Ezequias foi tão grandioso que extrapolou as fronteiras do Reino do Sul. Até os inimigos dele ficaram sabendo do grande milagre que Deus fez na vida de Ezequias. A ponto de que o rei da Babilônia, então, na época, o Império Assírio é o maior, mas estava se formando um segundo império que viria a dominar os assírios, que seria o Império Babilônico. Então, o rei da Babilônia, até então, ficou sabendo do milagre, da cura divina que ele teve, daquilo que Deus deu para ele, que ele estava na morte, viveu mais 15 anos e tal. Mandou uma carta, mandou mensageiros com presentes para ele. Falou, olha, estou aqui tirando o chapéu, parabéns aí pelo milagre que você viveu. E aí, foi aí que aconteceu o problema com Ezequias.
Porque a palavra diz que, né, que ele recebeu os mensageiros da Babilônia. Em nenhum momento ele falou, olha, eu só estou vivo porque Deus teve misericórdia de mim. Ele se exaltou. Ele começou a falar, eu sou um rei bom, eu sou um rei magnífico. Olha aqui, eu vou te mostrar os meus tesouros, o meu poder. E mostrou tudo para eles. E em nenhum momento ele falou, estou vivo graças a Deus. Você agradece quando Deus faz um milagre com você? Você fala, só estou vivo porque Deus me ajudou? Você, quando Deus põe a mão e ajuda, você fala para as pessoas, eu estou aqui porque Deus me levantou? Ezequias não fez isso. E vocês vão ver a consequência disso aqui. Então, esse milagre, ele foi tão grande que até as nações se comoveram e tal. Foram lá e Deus, onde está Deus? Não tem Deus. Foi, sou bom, né? Olha aqui meu poder, né? Então, quando essa comitiva estrangeira chega, Ezequias só tem a preocupação de mostrar o seu poderio, os seus tesouros, as suas grandezas, se engrandecer, né? Você já viu gente assim? Pior que tem, né? Deus ajuda, e depois ele fala, eu sou bom, hein? Irmão, eu aprendi, uma das coisas que eu mais agradeço a Deus é ter aprendido isso logo cedo. Que sem Deus eu não sou nada. Sou um zero à esquerda, sem Deus. Mas com Deus, aí é outra coisa, amém? Irmão, se você não engrandecer o nome do Senhor na sua vida, você está cavando para você mesmo, tá? Vamos ver as consequências disso aqui, né? Vamos ver a consequência. Então, a palavra diz aqui que ele se engrandeceu ao invés de engrandecer o nome do Senhor. Ele não exaltou o nome do Senhor, pelo contrário, ele se exaltou, né? Então, ele não deu a honra e a glória a quem lhe curou, né? Ele não, em nenhum momento. Então, no verso 14, aí, Deus manda novamente Isaías lá. Né? Deus está vendo todas as coisas. Deus mandou Isaías de novo lá. No verso 14, né, diz assim, o profeta veio ao rei Ezequias e disse, que foi que aqueles homens disseram de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma longínqua terra, vieram da Babilônia. Perguntou ele, que viram ele em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então, o Isaías, né, ficou sabendo, né? Ele mesmo confessou, eu mostrei tudo para eles. Né? Mostrei todos os meus tesouros, todas as minhas riquezas, tudo para ele, né? Então, no verso 15, perguntou ainda, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo que há em minha casa, coisa nenhuma nos meus tesouros, que não houve nada que eu não lhe mostrasse. Pergunto, você está mostrando tudo da sua casa para as pessoas? Aonde você guarda a chave? Onde você guarda os seus tesouros? Você mostra para todo mundo, né, as suas riquezas? Né? Tem um monte de gente aí na rua querendo saber. Né? Põe uma plaquinha lá fora, lá, está guardadinho aqui, tem dinheiro. Para ver o que acontece, né? Não é isso? Então, a pergunta é, para quem você está mostrando a sua casa? Né? Para quem que nós estamos mostrando? Nós estamos mostrando a nossa casa. Quando você fala da obra de Deus na sua vida, é uma coisa. Agora, o que Deus está fazendo na sua vida, que é uma coisa que Ele está te dando, né? Que é para você uso, tem muitas pessoas que vão querer tirar de você. Né? Então, você está trazendo isso para você mesmo. Né? Então, a pergunta é, quem tem acesso às suas coisas, à sua casa? Né? Então, esse recado é muito duro, mas vamos ver o que Deus falou aqui através de Isaías. Verso 16.
Então disse Isaías a Ezequias. Olha o que o Senhor disse através de Isaías. Ouve a palavra do Senhor, no verso 17. Eis que virão dias que tudo quanto houver na tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, no verso 18. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava haverá paz, segurança nos meus dias. Irmãos, pensa um negócio desse. O Senhor trouxe uma palavra para o rei Ezequias, falando assim, você fez uma coisa muito errada. Você mostrou para os seus inimigos tudo que você tem. Não vai sobrar nada. Eles vão levar tudo. Não somente isso, mas você mostrou a sua casa, vão levar seus filhos, os filhos que vocês gerarem, tudo que vocês entesourarem, vão levar, vão roubar, vão levar, porque você não deu honra a Deus, deu honra para você. Entenderam? Quando a gente não dá honra a Deus, Deus falou assim, então você não merece, então deixa que o outro leve. Né? Então, falou assim, vai levar tudo, mas não só isso. Os seus filhos vão ser eunucos, vão ser castrados para servir no palácio do rei da Babilônia. Meu Deus, né? Pergunta você, sendo pai, que houvesse uma declaração vindo de Deus, que iriam fazer isso com a sua família, seus filhos iam ser castrados, não iam ter mais filhos, né? Não iam gerar mais filhos, vão ser castrados. O que você faria? Você ia arrancar os cabelos, não é verdade? Meu Deus, que besteira eu fiz. Oh, meu Deus, né? O que é isso, né? Aí, para nossa lamentável surpresa, ele fala assim, boa é a palavra do Senhor. Como assim? Boa é essa palavra, né? Ele diz, então, disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Por quê? Porque ele falou assim, quando eles vierem contra mim, eu já morri, não estou mais aqui, e se dane quem estiver aqui. Muito legal esse Ezequias, não? Não falei para vocês? O homem, antes do milagre, era uma bênção, Deus falou, nunca houve ninguém semelhante. Depois do milagre, ao invés de ficar uma pessoa melhor, piorou, né? Piorou. Irmãos, não é novidade, eu nunca vi ninguém fazer uma tamanha de uma situação dessa, mas que eu já vi gente de, né, não valorizar o que Deus fez na vida, está assim, né? Está assim. E Deus não tem nada que deixa, que passa desapercebido. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que Ele ajuda, mas Ele quer ver se você tem gratidão no coração. E você está reconhecendo de onde veio a tua ajuda. Aonde que está a exaltação? No Deus que te ajudou ou nos seus esforços? Oh, eu sou bom, hein? Olha o que eu fiz em casa, olha o que eu consegui. Né? Aonde que está a nossa exaltação? Ezequias exaltou a si mesmo. Por isso, né, ele teve aqui uma palavra dura. E aí, pior ainda, que surpreende, que ele fala assim, boa essa palavra. Por quê? Quando acontecer, eu já morri. Aí eu pergunto, irmão, né? Eu pergunto, quando nós falamos aqui da nossa família, né? Adianta eu estar bem se a minha família não estiver bem? O que nós temos que fazer? Eu não sei como é que vai estar lá na frente a situação. Mas hoje, o que nós fizemos aqui na hora do intervalo? Nós consagramos o Bernardo ao Senhor, orientamos para que o Senhor abençoe os seus pais, para que tenha sabedoria para cuidar dele. Oramos pelo Ministério com Criança para trazer para as nossas crianças os ensinos daquilo que eles devem andar, preparando eles para amanhã. Eu não estou falando, não, problema deles lá amanhã. Não, nós
somos responsáveis por as crianças da igreja de amanhã. Não é verdade? E o que Ezequias fez? Falou, eu não estou nem aí, não vou estar lá. Já terei morrido. Mas eu não poderia pensar assim, já eu, né, o mês que vem, 70 aninhos, né, por comemorar 70 anos, não podia falar, né, vocês vão sofrer. Não, nós queremos construir um legado para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus esperava de Ezequias. Ezequias, né, decepcionou, né? Então, o que vai acontecer, né? Isaías falou assim, a sua família vai ser levada embora, vai ser levada cativo, vai para o cativeiro, né? Vai sofrer, e vão ser castrados, e vão isso, né? E ele, né? Tudo isso por quê? Porque ele não honrou a Deus, porque ele glorificou a si mesmo e não exaltou a Deus que tirou ele da morte, né? E deu mais de 15 anos. Bom, então vamos continuar agora com outras situações de Ezequias, né? Aquilo que nós estávamos falando aqui, né? O que Deus não deu, o que ele não deu glória para Deus, a Babilônia levou, né? Que nós vamos ver a seguir. Então, a Babilônia vai vir, o profeta falou, vão saquear as cidades, saquear as famílias, vão levar tudo, né, o que vocês ajuntaram. Mas a resposta do profeta, né, de Ezequias para o profeta, ela foi incompreensível, né, não dá para entender, né, o que ele respondeu, que nós acabamos de falar. Então, por que ele está falando isso? Porque não é problema meu, é problema de quem estiver aí, né? Irmão, essa atitude do rei aqui, né, vai ter vai gerar uma questão aqui muito séria para o povo de Deus. Não somente para a casa dele, mas para o povo de Deus, né? Então, qual foi a ordem que Deus deu para Ezequias antes de curar ele? Põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Depois que ele deu, né, 15 anos, o que ele fez? Não colocou a casa dele em ordem. Não colocou a casa dele em ordem, né? Então ele recebeu as bênçãos de Deus, mas não fez a parte dele, né? Então, quanto a isso aí, né, o que nós vamos ver aqui é que quando Deus falou, coloca a tua casa em ordem, ele não está falando a casa física, né? Está falando da sua família, né? Coloca a sua família em ordem. Então, um minutinho aqui, que deu uma travadinha aqui. Um minutinho. Quando trabalha com eletrônico, que é? Mas enquanto isso aqui, né, enquanto eu estou retomando aqui o arquivo aqui. O que aconteceu aqui? Nós estamos falando aqui com relação ao rei Ezequias. Ele, dentro daquilo que Deus prometeu para ele, né, que dá mais 15 anos, o que aconteceu? Houve um outro reinado. A palavra diz que Ezequias morreu com 54 anos, né? 15 anos depois ele morre. E o que aconteceu? Ele colocou a casa em ordem? Nós estamos falando aqui que não. Por que não colocou a casa em ordem? Porque nasceu um filho dele, Manassés. E a palavra diz que Manassés, quando ele tinha, né, 54 anos, nasceu Manassés, que assumiu o reinado com 12 anos. Então, se Manassés, faça a conta comigo, né? Se Manassés, vou pedir para o pastor Rodrigo vir aqui me ajudar aqui a abrir de novo aqui, que travou aqui o... Vem aqui, abre aqui para mim. Você quer? Acho que está... Vamos ver.
Eu parei de trazer papel, né? Acho que agora vai abrir. Parei de trazer papel para ficar mais fácil. Abriu, obrigado. Só pressão, né? Eu quis fazer pressão aqui, agora em 2 aqui, ele... O que aconteceu? Nasceu Manassés, tinha 12 anos, né, assumiu o reinado com 12 anos. Então fazia 3 anos fazia 3 anos que tinha tido a promessa, né, de que ele ia viver mais 15 anos, nasceu Manassés. E esse Manassés, né, ele foi um dos reis que teve o maior reinado da história de Israel, de Judá. Reinou 55 anos. E foi o pior rei. Então, o Ezequias não fez o dever de casa, né? Ele teve um filho que foi o pior rei, né? Reinou durante 55 anos. Aqui, ó. 2 Reis 21. Quem foi Manassés, filho de Ezequias? Para ver se Ezequias cumpriu aquela proposta de Deus por ordem na sua casa. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. E não tenho dúvida que Manassés ele foi o pior rei de Israel, né? Então esse homem ele foi idólatra, foi assassino, foi um feiticeiro. Ele encheu Jerusalém de sangue, né? Ele mandou, só para você ter uma ideia, esse Manassés ele mandou serrar o profeta Isaías ao meio, né? Vamos ver como é que ele era bonzinho, né? Isso filho do rei Ezequias, né? Ou seja, põe a sua casa em ordem. Ele tem um filho, né, dali 3 anos. O que ele deveria fazer? Focar para que o seu filho fosse o melhor rei, né? Mas não, né? Mas não. Para o filho dele ter sido o que foi, né? No verso 3 aqui, ó. Tornou a edificar os altares que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Levantou altares a Baal, fez poste ídolo que fizera Acabe, o rei de Israel, prostrou diante de todo o exército do céu, serviu, edificou altares na casa do Senhor, né, para Baal, para outros deuses, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome, também edificou altares em todo o exército do céu, que é para outros deuses, né, dos atos da casa do Senhor, e queimou o seu próprio filho, né, em sacrifício no Moloque. Olha que gente boa Ezequias produziu, um filho, né? Manassés, né? Coisa boa, né? No verso 16, né? E queimou seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era feiticeiro, algoreiro, tratava os médiuns e feiticeiros, prosseguiu a fazer o que era mal perante o Senhor. Além disso, né? Derramou muito sangue em Jerusalém, né? Esse homem, que foi idólatra, feiticeiro, assassino, tudo mais, né? Foi esse homem que mandou serrar o profeta Isaías. No verso 3, bom, aqui eu já tinha visto aqui. Queimou filho. Por tudo isso, certamente o rei Ezequias negligenciou a ordem de Deus. Põe em ordem a sua casa, né? Não tenho dúvida. O que isso vai custar? Vamos para Jeremias. Jeremias, capítulo 15. Você se lembra do processo de sair, né, da sua terra, ser levado cativo? Jeremias, 100 anos depois, né? Jeremias fala assim, ó, capítulo 15. Né? Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés, presta atenção, Jeremias está falando, ó, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, o meu coração não se inclinaria para esse povo, lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntaram, para onde iremos? Dir-lhe-eis, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome,
que é para o cativeiro, porque os punirei, presta atenção aqui, irmãos, porque eu os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para arrastarem, aves do céu e as feras do campo para os devorarem. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos. Agora vem a parte, por causa de Manassés. Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Aí no verso 12, pode alguém quebrar ferro, né, do ferro norte ou bronze? Os teus bens, os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados e todos os seus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conhece, porque o fogo se acendeu a ira de Deus sobre vós, e ela arderá. 100 anos depois. Ouviram? Ezequias. E nós podemos dizer que os 70 anos de cativeiro do povo de Deus nasceu na casa de Ezequias. Tá? Porque Deus falou para ele, né? Põe ordem na tua casa. Né? Põe a tua casa em ordem, porque você não viverá. E ele, né, justificou, Deus deu mais de 15 anos para ele e ele não fez nada. Pelo contrário, ele negligenciou a ordem de Deus. E quando Deus mandou o profeta Isaías falar, né, para ele o que ia acontecer, ele falou assim: boa palavra, Senhor. É isso mesmo. Né? Vai em frente. Está nem aí. Irmão, o que nós falamos aqui há pouco? Que a nossa família, Deus é um Deus que Ele zela pelas famílias. Deus nos criou, colocou amor no pai, na mãe, para criar os seus filhos, para cuidar, né? As famílias é um plano de Deus. Agora, quando as pessoas não zelam pela sua família, Deus não fica nem um pouquinho contente. Né? Quando, né, nós estamos falando aqui, tudo que aconteceu, né, nós estamos vendo aqui quanto Deus colocou a mão pesada pela negligência do rei Ezequias, que negligenciou a ordem que foi dada para colocar a sua casa em ordem. Além disso, né, como eu estou falando aqui de família, eu poderia dizer, né, alguém disse assim, ó, Davi salvou o mundo e perdeu a sua família. Alguém disse, Noé salvou a sua família e perdeu o mundo. Não é? Noé foi fiel a Deus, salvou a sua família e o mundo, né, perdeu o mundo. Né? Então, eu creio que Deus colocou a família para nós buscarmos alcançar, né, a bênção de Deus nas famílias. E nós não podemos negligenciar as nossas famílias, os nossos filhos. Então, quando eu olho para a Bíblia, né, eu vejo bastante promessa de Deus, cada um tem uma missão. Por exemplo, quando nós olhamos para Moisés, a missão dele era tirar o povo da escravidão do Egito. Quando nós olhamos para Josué, era trazer o povo para a terra prometida. Quando nós olhamos para Davi, era unificar o reino do norte e do sul. Quando nós olhamos para Salomão, era construir um templo. Quando nós olhamos para Neemias, restaurar os muros. Quando nós olhamos para João Batista, preparar o caminho do Senhor. Quando olhamos para Pedro, era abrir as portas do evangelho para os gregos. Quando olhamos para Paulo, era levar o evangelho aos mais altos rincões da terra, né? Quando nós olhamos para Abraão, pai da fé, pai dos crentes, Abraão, Deus chamou ele e falou assim, ó, em ti serão abençoadas todas as famílias. Irmãos, Deus chamou Abraão e falou, ó, em ti vai ser abençoado todas as famílias. Então, e em Cristo nós somos co-herdeiros de Abraão, né? Por Cristo nós somos herdeiros dessa bênção de Abraão. Então nós temos a bênção de Abraão de abençoar as famílias. Pensa nisso. Deus nos chamou e nos deu uma família, nos deu um propósito, né? E nisto é que Deus vai nos abençoar. Quando você honra a tua família.
quando você luta pela sua família, quando você busca, né, a salvação da sua família. Quando nós olhamos para nossos filhos e nós falamos, se eles estiverem bem, comendo, bebendo e vestindo, está bom? Não está bom, porque nós sabemos que se eles não tiverem Cristo, eles vão para o inferno, né? Então, nós temos aqui, né, um propósito, né? Nós não podemos ficar conformados com a situação de hoje, né? Por isso nós somos um povo diferenciado. Deus nos chamou, nos escolheu, nos traz aqui a palavra que vem do trono de Deus para a gente abrir os nossos olhos para o que está acontecendo. O que está acontecendo lá fora? Nós estamos vivendo num mundo, né, em que, se você olhar, por exemplo, né, aonde aconteceu a maior reforma, maior avivamento? Na Europa. Você vai lá na Europa, né, eu não estive lá, eu estive na Europa, mas não estive visitando lá as igrejas, mas a informação que eu tenho é que os grandes templos hoje foram transformados em clubes, em bares, porque as pessoas não estão indo à igreja. Os jovens estão fugindo da igreja. Existe uma cristofobia. Ou seja, o mundo aí fora fala, é perda de tempo você acreditar em Cristo. As universidades cristofóbicas, né? Todo o governo movendo-se contra aquilo que nós pregamos aqui dentro da igreja. Embora fala que nós temos um país livre, mas temos que tomar cuidado, porque quando nós vamos para a universidade, quem está estudando sabe, quem passou por uma universidade sabe o quanto os professores lá estão preparados para fazer você desistir da sua fé, para você não crer no Senhor Jesus. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo pela nossa família? Depende de nós, depende da igreja, depende da sua fé, depende do seu propósito, de você não ser negligente com aquilo que Deus te deu. Deus te deu uma família, deu filhos. Ah, pastor, meus filhos já estão crescidos, mas tem o filho dos seus filhos. E aí? Né? O que você está fazendo? Quanto tempo, Salmos 41 fala, né, que, né, o povo judeus, ele tinha orientação para estudar a palavra todos os dias, um falando para o outro. O que nós temos feito com os nossos filhos para falar da palavra de Deus? Para trazê-los para a igreja, para colocar aqui onde tem professores lá, né, se esforçando para trazer a palavra, para trazer a certeza da salvação. O que nós estamos fazendo pelas nossas famílias? Se nós não fizermos, o mundo aí vai roubá-los de nós. Né? Irmãos, só para ir finalmente aqui, eu vou dar 2 exemplos aqui de homens de Deus tremendos. Nome que você vai falar assim, ó, esse nome aí realmente é um grande homem de Deus. Profeta Samuel. O profeta Samuel, quando ele está na sua velhice, depois que ele ungiu Saul rei, né, ele vai lá, chama todos os anciãos e fala assim, ó, isso é uma coisa que todo pastor de igreja, presbítero, liderança deveria fazer. Chamou todo mundo e falou assim, alguém aqui tem alguma coisa para falar contra a minha atitude, que em algum momento eu fiz alguma coisa errada, que em algum momento eu peguei alguma coisa que não era meu, algum momento eu subornei alguém, algum momento eu defraudei alguém. E todos os anciãos falaram assim, não, absolutamente não, ninguém tem nada, você... Então, ele, na sua velhice, ele falou isso. Né? Um exemplo. Né? Você já pensou se os nossos políticos chamassem o povo para falar assim, alguém aqui tem alguma coisa contra? Né? Meus irmãos, exagerei um pouquinho aqui, né? Mas às vezes dentro da igreja, nós temos que fazer essa prova. Mas aí, Samuel, sendo ele, né, o profeta que fez o que fez, ele negligenciou com seus filhos. Né? Ele negligenciou com seus filhos. Começar
1 Samuel 12. Né? Aqui onde ele falou aqui. Mas eu vou voltar um pouquinho que eu não li a palavra que eu citei aqui. Ele fala lá em 1 Samuel 12, eu já envelheci, estou cheio de canso, ou seja, de velhice. Meus filhos estão convosco, meu procedimento esteve diante de vós, diante da minha mocidade, até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhar contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem eu tomei algum boi, de quem eu tomei algum jumento, de quem eu defraudei, a quem eu oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno, etc., e em nada defraudaste, disseram os anciãos, nem tomasse coisa alguma das mãos de ninguém, porque ele era sacerdote, juiz, e ele era o profeta, né? Ele tinha um cargo político e religioso, né? Mas, irmãos, só que ele negligenciou com seus filhos, né? Se você for para o capítulo 8, né, no verso 1, diz assim, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. Começou errado aqui. Quem que constitui? Somos nós ou Deus? É Deus. Ele constituiu seus filhos como juízes. Daí, nepotismo, né? Coisa que a gente vê acontecer hoje nos governos aí, né? Já pisou na bola aqui, né? Agora vamos mais para frente. O que acontece com os seus filhos? Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Irmãos, os filhos de Samuel, né, totalmente diferente do pai. Aí eu pergunto, né, ele sendo um profeta, ele negligenciou os filhos. Agora eu imagino os filhos, né, vendo o pai, né, fazendo as coisas tudo certinho, mexia com muito dinheiro, muito poder e não tinha nada. Ah, não, o dia que tiver uma oportunidade vai ser diferente, eu quero a casa rica, eu quero aquilo que eu não tinha, eu vou ter. E aí começou a pegar aquilo que não era deles. E o que aconteceu com essa atitude dos filhos? No verso 4. Quando os anciãos vai e chama Samuel e fala o seguinte, ó, nós queremos um rei. Por que eles se revoltaram e queriam um rei? Está escrito aqui, ó. Então os anciãos, todos quantos anciãos foram aos seus todos a Israel e se congregaram e vieram a Samuel, eles disseram, você está bem velho, você já está velhinho. Os teus filhos não andam pelos teus meios, constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós para que nos governe, como nem todas as nações sabem quem são o centro. Então, o que acontece? Os anciãos falaram o seguinte, você vai morrer, mais dia menos dia, está velhinho. Seus filhos são os ladrões. Nós não queremos eles governando sobre as nossas vidas. Constitui um rei para nós. Então, irmão, o que nós estamos falando? Assim como o cativo, o cativeiro da Babilônia lá, né, o que levou lá Israel cativo, começou dentro da casa de Ezequias, a monarquia de Israel começou dentro da casa de Samuel. Tá? Por quê? Ele falou o seguinte, ó, você, Samuel, tinha um governo maravilhoso. Nós entregávamos, né, todo o governo para suas mãos e tudo ia maravilhosamente bem, mas os seus filhos que você constituiu, colocam um rei. Então, irmão, nós estamos falando aqui, né, que os nossos filhos podem ser um fenômeno no mundo, mas como é que eles estão com Deus? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entenderam?
Então, nós temos responsabilidade pela nossa família, pela nossa geração. Nós temos que investir nela. Aproveitar aqui que nós estamos aqui com um culto tão familiar, né? Que a apresentação de um bebê é tão maravilhoso, né? Para a gente repensar a minha casa, a sua casa, como é que você está? Né? A sua consciência de que a nossa responsabilidade com Deus é formarmos homens e mulheres de Deus para governar, para ser a igreja de amanhã. Porque o mundo lá fora está se preparando para falar que Cristo não. Né? E o quanto os nossos filhos vão estar preparados para continuar Cristo sim. Entenderam? Essa é a responsabilidade que Deus está chamando para nós, para a gente refletir na negligência de Ezequias, né? Na negligência de Samuel. Né? O fato de nós termos filhos saudáveis não quer dizer que você está criando um bom filho. Né? Eu quero saber o compromisso deles com Deus. Se você vê Pedro, né? Pedro já morrendo, ele falou assim, eu dou glórias a Deus que os meus feitos vão ficar e eu ainda, mesmo que eu morra, a minha palavra ainda vai continuar. Né? Paulo, quando ele escreve a segunda carta de Timóteo, ele estava no corredor da morte, mas escrevendo para poder ficar e ficou. O que nós estamos fazendo para depois? Entenderam? Não é só o hoje, não, é para o depois. Então, essa palavra, né? Nós estamos completando 508 anos de reforma protestante. Muitas coisas mudaram, mas se você for ver a reforma protestante, como eu citei na Europa, né, está uma vergonha. Né? As igrejas vazias, ninguém querendo, jovens não querendo seguir a Cristo. Né? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que celebrar, né, o Senhor, celebrar Jesus, falar o nome de Jesus, falar quem tem feito a diferença nas nossas vidas. Os nossos filhos têm que ver isso em nós. Se os seus filhos verem isso em você, eles vão acreditar. Se você só falar, mas não convencer com as suas atitudes, não vai. Então, como é que você está, né? Como é que você está cuidando da sua família, né? Como é que vai ser os seus filhos e os filhos dos seus filhos? Eu sei que eu trouxe um bom problema para nós pensarmos, mas glória a Deus que o Senhor nos dá o que nós precisamos. O Senhor já nos deu tudo que nós precisamos, que é Jesus, que é a fé, que é a esperança de que, se você crer, Ele vai usar a sua família, a sua casa, e a sua casa vai ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Vamos ficar em pé para encerrarmos?